Olá, bem-vindo ao canal Radar Curioso. Hoje você vai ver as 8 ondas mais radicais já capturadas por câmeras. Fica com a gente até o final para poder conhecer essa curiosidade incrível e aterrorizante. A gente está postando vídeo todos os dias para você, então já se inscreve no canal para não perder nenhuma das curiosidades incríveis que a gente traz. Deixa seu like e envie esse vídeo para um amigo tão curioso quanto você, porque curiosidade boa é curiosidade compartilhada. Você sabia que a ciência sabe mais sobre a superfície da Lua do que sobre o fundo do oceano? Pois é, isso faz a gente pensar em quantas criaturas desconhecidas e perigos assustadores podem estar esperando a gente lá embaixo. Mesmo assim, seria ótimo se todos os perigos dos mares estivessem lá nas profundezas, bem longe da gente. Acontece que não é assim. Existem lugares no mar em que o perigo mora bem pertinho, na superfície, em forma de ondas gigantes que podem revirar barcos enormes e estações de petróleo. E tem gente que não só enfrenta essas ondas, mas tem coragem e talvez loucura suficiente para filmar tudo. Vamos então conhecer alguma das maiores ondas já capturadas por câmeras por todo o mundo. Tempestade Cabo Hatteras. No inverno de 2013, o nordeste dos Estados Unidos foi assolado pela colossal tempestade Cabo Hatteras, que ficou conhecida como Tempestade Nemo. A tempestade Nemo foi uma tempestade de neve que chegou a deixar 10 mortos e mais de 600 mil pessoas sem luz. Em alguns lugares, 1 metro de neve chegava a se acumular em cima do chão, fazendo com que fosse muito difícil continuar com as atividades do dia a dia normalmente. Agora, o que não foi noticiado foram as consequências da tempestade para quem não estava em terra firme. E essas consequências talvez tenham sido mais dramáticas ainda. Imagens foram capturadas de um navio petroleiro que estava no mar durante parte da tempestade. O navio chegou a enfrentar ventos de mais de 140 km por hora. Para você ter uma ideia, na tabela Beaufort, que classifica a intensidade dos ventos, a partir de 118 km por hora, os ventos são classificados na intensidade 12, que é a mais alta e perigosa, a mesma intensidade dos furacões. Ele estava a 145 quilômetros da costa, o que forçou o capitão a enfrentar a tempestade, mesmo sendo atingido por ondas gigantes que variavam de 9 a 12 metros de altura. É como se fossem ondas da altura de quase 7 pessoas altas, uma em cima da outra. Ondas do Golfo da Biscaia. O Golfo da Biscaia é uma região do oceano que fica entre a costa norte da Espanha e a costa sudoeste da França. Ela é mundialmente conhecida por ser um dos locais com mares mais perigosos. Esse golfo é especialmente temido por seu cenário de tempestades muito violentas que acarretam ondas gigantes. Acontece que não é só durante tempestades que as coisas ficam complicadas no Golfo da Biscaia. Foi o que o navio-tanque Coral Rosa descobriu ao passar por lá em um dia de mares relativamente calmos. O Coral Rosa era um navio muito grande de transporte de líquidos. Só de largura, o navio tinha mais de 30 metros. Isso não impediu que ele fosse completamente achocalhado por ondas gigantes de assustar. Isso aconteceu porque no Golfo da Biscaia é muito comum a ocorrência das chamadas ondas traiçoeiras ou ondas assassinas. Esse é um tipo de onda que pode chegar ao dobro do tamanho das ondas normais ao redor. E o grande problema é que elas são completamente imprevisíveis. É mais um daqueles mistérios do mar que nós ainda precisamos de tempo para entender. USS
Kiriwak. O USS Kiriwak foi um navio norte-americano que foi descomissionado em 2009, mas não antes de passar um baita susto em alto mar, em 2008. O Kiriwak não era um navio qualquer. Ele era uma super porta-aviões, ou seja, um navio verdadeiramente colossal. Ele tinha 86 metros de largura, mais de 320 metros de comprimento. Podia carregar até 85 aeronaves e tinha uma tripulação de mais de 5.600 pessoas. Ele foi construído em 1956 e chegou a participar da Guerra do Vietnã e até ser descomissionado era o líder da sua classe. Foi em 2008 que esse navio gigantesco e histórico enfrentou uma tempestade à sua altura. Ele foi atingido por um tufão de ventos com velocidades superiores a 82 km por hora. As ondas, que chegavam até 11 metros de altura, eram violentas o suficiente para invadir o convés do navio e até fazer ele balançar um pouco. MV Viking Sky. O MV Viking Sky é um navio de cruzeiro operado pela Viking Oceana Cruises. Ele é um navio com 228 metros de comprimento, com um casco com largura de 30 metros. O casco é grande assim para evitar que o navio balance com as ondas, mas ele chegou a ser atingido por uma tempestade na costa da Noruega, em um momento em que ele carregava mais ou menos 1.300 pessoas, entre passageiros e tripulação. Imagina o susto se no meio das suas férias o navio começa a balançar a ponto dos móveis saírem do lugar e dançarem pelo chão. Isso aconteceu por causa de ondas monstruosas que chegaram a 18 metros de altura. Colidiram contra o navio durante a tempestade. Plataforma de petróleo. Outra estrutura imensa que foi filmada sendo atingida por ondas gigantes foi a plataforma de petróleo Dunbar, na costa leste do Reino Unido. Isso aconteceu no Natal de 2013. Logo de manhã, no dia do Natal, os funcionários que já estavam passando as festas longe de casa, no meio do mar, foram atingidos por uma tempestade. A plataforma de 50 metros por 30, que fica fixa no fundo do mar, com uma base de 23 metros de altura, ficou parecendo até pequena, quando começou a ser atingida por ondas imensas, que chegavam a 21 metros de altura. As imagens são impressionantes e a gente só pode imaginar o que aconteceria se essa não fosse uma estrutura que ficasse firmemente plantada no fundo do oceano. Mar do Norte. O Mar do Norte é um pedacinho do mar que fica entre o Reino Unido e a Noruega e é considerado um dos mares mais perigosos do mundo. Ele é conhecido por ser um lugar onde acontece um altíssimo número de acidentes de navegação. Então, quando se fala de ondas gigantes, com certeza não estamos falando de um episódio único. Existem algumas filmagens de ondas imensas no Mar do Norte, mas a verdade é que, provavelmente, nenhuma delas retrata toda a verdade sobre esse lugar super perigoso. Isso porque já foram registradas ondas de mais de 30 metros de altura nessa região. Para a gente ter uma ideia, isso seria mais ou menos a mesma coisa que 17 pessoas altas, uma em cima da outra. Mesmo assim, os cientistas acreditam que as maiores ondas do Mar do Norte nem tenham sido realmente registradas ainda. Estamos falando de verdadeiros monstros da água. Tsunami de 2011. Em 2011, o Japão foi atingido por um terremoto de magnitude 9,
na escala Richter, que pela convenção vai até 10. Estamos falando aqui de um dos 5 maiores terremotos registrados na história do planeta. As ondas não foram tão altas quanto algumas outras dessa lista, mas o problema não estava aí. Acontece que o terremoto, que teve seu epicentro no meio do oceano, criou uma falha geológica que levantou muita água de uma vez só. Essa primeira onda é chamada de frente de tsunami. O grande problema é que o terremoto continuou criando ondas e movimentando água, alimentando essa frente inicial. Além disso, a onda do tsunami é muito mais larga que uma onda comum. Isso permitiu que a primeira onda, assim como a segunda, que veio cerca de 2,5 km depois, conseguissem avançar 9,5 km para o interior da costa, arrasando cidades e vilarejos no processo. A estimativa é que mais ou menos 5 milhões de toneladas de destroços tenham sido arrastadas para dentro do mar. Mais de 20 mil pessoas morreram. 2.500 ficaram desaparecidas e foi causado um prejuízo que se aproximou 300 bilhões de dólares. Nazaré. E a nossa última história acontece na vila de Nazaré, em Portugal. O grande diferencial de Nazaré é que as ondas gigantes chegam muito perto da costa. Isso acontece por causa de uma formação geológica chamada Desfiladeiro de Nazaré. Normalmente, as ondas que chegam na praia são menores porque a água fica mais rasa. Isso dá tempo para as ondas perderem força. Acontece que, em Nazaré, o desfiladeiro faz com que a água fique muito profunda, muito perto da costa. Entre outubro e março, a época em que o mar fica mais perigoso na região, as ondas chegam a 30 metros de altura, bem pertinho da praia. E a parte mais maluca não é essa. O mais incrível é que existem pessoas que vão até Nazaré para aproveitar as ondas super radicais para surfar. Foi em Nazaré que o surfista norte-americano Garrett McNamara quebrou o recorde mundial de maior onda surfada, quando ele pegou uma onda de quase 24 metros de altura. De acordo com o surfista, a sensação de ter uma onda desse tamanho quebrando em cima dele foi a mesma de ter toneladas de tijolos caindo em seus ombros. Agora, você já conhece alguma das maiores ondas já filmadas pelo homem e já sabe do que o mar, mesmo na superfície, é capaz. Mas e você? Tem alguma história arrepiante com o mar? Conta pra gente nos comentários. Nós vamos selecionar as melhores histórias contadas por vocês aqui no canal e no final do mês vai rolar um vídeo com as histórias mais incríveis e curiosas dos inscritos. Se gostou do vídeo, deixa seu like e para continuar ligado nas curiosidades desse mundo doido que a gente vive, se inscreve no canal e não esquece de clicar no sininho para ativar as notificações e não perder nenhum vídeo. Por hoje é só. Se você também é antenado como a gente se vê no próximo vídeo.